Olá pessoal, bem-vindos ao canal Flor e Cultura. Eu sou J. Londe e nós vamos falar hoje sobre história. Ao fundo nós temos uma música que são Prelúdios de Villa-Lobos. Espero que vocês gostem, eu gosto muito. Vamos lá então, nós falávamos no vídeo anterior e que a história tem dono, não é isso? Que a história é direcionada para interesses de grupos, né, no poder. Isso é verdade, não adianta a gente querer pensar que não, porque sempre haverá um direcionamento, né, da história. E a pergunta de hoje é, será que tem como apagar a história? Se ela já foi escrita? Como é que a gente faz? Tem como fazer isso? Sim, tem. E lamentavelmente tem. Um exemplo trágico disso aí é do Rui Barbosa, né? Que falou que a escravidão era uma mancha na história do Brasil e resolveu apagar todo vestígio de escravidão que tinha lá no Rio de Janeiro. Depois ele se arrependeu. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa assim bem mais sutil, né? Ela se chama estereótipo. Que palavra estranha, né? Vamos ver o que é isso. Quando surgiu a imprensa, os tipos, né, as letras eram montadas numa placa. E cada tipo era chamado de linotipo. Então cada letrinha era montada ali por um técnico até formar um texto. Depois molhava de tinta e imprimia no papel. É o linotipo, são tipos móveis. Agora, quando se quer imprimir uma quantidade grande, né, do mesmo conteúdo, panfletos, né, propaganda ou mesmo livros, o que eles fazem? Eles gravam numa placa de metal. Então os tipos, as letras vão ficar fixos. E essa placa se chama estereótipo. Também pode ser chamada de clichê. Palavras conhecidas, né? Clichê, todo mundo sabe o que é, né? Então vamos lá. O que seria um estereótipo dentro da história? O termo é usado, gente, para mostrar o seguinte, para indicar uma imagem falsa, diferente da original. Por quê? Porque de tanto ir imprimindo, ou seja, tirando cópias, algumas vão sair assim, embaçadas, sujas, manchadas, né? Não muito claras e diferentes das iniciais, das originais. Então nós dizemos que aquela imagem, né, aquela impressão está estereotipada. O que seria isso em termos assim mais modernos, né? Porque hoje com a computação ninguém usa mais, né, gráficas com linotipo, isso não existe, é só peça de museu. Então como que seria isso hoje, esse termo dentro da história? A palavra estereótipo é usada para representar uma imagem que não corresponde com a imagem original, ou uma ideia que não faz jus àquilo que é ou aquilo que foi. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem claro, né? Criou-se, né, a ideia de que as favelas são lugares sujos, mal iluminados, sem água tratada, sem rede de esgoto, com pessoas sujas, um local violento, um local sem cultura. E não é bem isso, né? Quem visita uma favela, quem tem a oportunidade de conviver nesse meio, verá que lá também existem dificuldades, como em todos os lugares. Lá também falta água tratada, falta rede de esgoto. Não precisa ser uma favela para faltar isso. Mas lá também tem cultura, tem alegria, tem pessoas amigas, tem amor, tem carinho, tem amizade. Claro que tem violência, violência está em toda parte. Existe sim, mas não é uma coisa fora, né, do grupo, uma coisa estereotipada, né? E a história está cheia de estereótipos, né, de imagens fabricadas que não condizem com a realidade, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós convivemos. O mesmo se diz da palavra clichê. O que seria o clichê? Na prática é o mesmo estereótipo, ou seja, uma placa metálica gravada para fazer impressões, né? Isso era muito usado quando era para imprimir imagens de santinhos, lembra? Quem recebia santinho de presente lá do padre, né? Então, agora, o clichê é hoje aquela frase, aquela expressão que se encaixa em qualquer discurso. Principalmente os políticos, eles usam muito isso. O clichê é uma frase, é uma expressão que ele usa para tudo. Ou seja, ela diz tudo e ao mesmo tempo não diz absolutamente nada, né? Então esse é o clichê. A história também está cheia disso, de clichês, né? De estereótipos,
né, de modelos padronizados que nunca foram verdadeiros, e que nós vamos repassando isso, né? A ideia da Branca de Neve com 7 anões, é um exemplo disso aí, né? Ah, mas isso aí é a história da caronchinha. Sim, mas não existe, né, uma doutrinação, né, por trás disso aí. Por que nós contamos isso para os alunos, para as crianças? Por que nós passamos essa ideia de Papai Noel? Né? Enfim, por que nós estamos passando a ideia de super-heróis, né? Mulher Maravilha, Batman? Quem são esses indivíduos? Eles são produtos da nossa sociedade, né? Eles refletem nós mesmos, ou nossos anseios, ou nossas vontades de potência, né? Vamos dizer assim. Agora, a história oficializada, ela não sai fora disso, né? Ela também tem os seus clichês, os seus super-heróis, né? O exemplo é do Duque de Caxias, né? Foi um general fantástico, né? Já li alguma coisa sobre a vida dele, já fiz um estudo num livro que eu escrevi recentemente. Ele participa da trama, então eu tive que estudá-lo. Mas ele, será que é aquele herói, né, tão glorificado que foi? O outro aqui que nós temos aqui em Minas, que é o Tiradentes, né, pessoa fantástica. Mas se você olhar a imagem dele, ele está barbudo, cabeludo, ele foi enforcado careca, né? Nós sabemos que na época os portugueses raspavam a cabeça dos prisioneiros. Por que colocaram ele barbudo, cabeludo, né? Que era aquela imagem de vítima, né? Tudo isso são arquétipos, né? São estereótipos, são clichês. Você morreu pela pátria, enfim. Então, nesses livros que eu estou escrevendo, que é Histórias de Minas, eu tento fugir desse modelo de super-herói, desse modelo de arquétipo, esse modelo industrializado, né, vamos dizer assim. Os heróis são seres humanos, igual a gente, com dor de barriga, com dor de dente, com medo, né, com ansiedade, com angústia. Não são aquelas pessoas assim, eu vou ali porque eu vou conquistar. Não, são pessoas que foram vivendo, que foram lutando, que foram fazendo do seu dia a dia a sua história. E curiosamente, pessoal, essas pessoas não entram para a história. Vocês já observaram? Né? Quem entra para a história é aquela figura cinematográfica, né? Icônica, não é isso? Que tem um cavalo branco, né? Uma capa. Por que todos os nossos heróis têm capa? Né? Estranho, parece que eles estão balançando um lençol, né? Sei lá o que é aqui, uma toalha. Então, mas por que disso? Né? Por que nós temos esses modelos pré-fabricados e repassamos esses modelos, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos? Então, nesse livro que eu escrevi agora, que foi lançado, chamado Oligarquia, nós vamos falar dele nos próximos vídeos, eu mostro um personagem que foi estereotipado, né, que se chama Lampião. Quando se fala em Lampião, o pessoal pensa, ele era cangaceiro, ele matava, ele era bandido, ele fazia isso. Sim, ele teve esse lado dele, né? Horrível, né? Esse lado de fora da lei. Mas vocês sabiam que o Lampião era costureiro? É verdade. Ele gostava de costurar, né? Ele gostava de trabalhar com couro, né? Fazer objetos de couro. E eu retrato um acampamento de cangaceiros, onde o Lampião está ali conversando com seus amigos e costurando. Né? Por quê? Porque ele era humano, tanto quanto nós. Né? Nós também temos o nosso lado negro, né? Vamos dizer assim, nós temos a nossa bolsa de Pandora, que não pode abrir, né? Porque se abrir em público, meu Deus do céu, ninguém vai conversar com a gente no dia seguinte. Então, agora, por que nós temos, né, criando estereótipos? Para que isso? Por que não contar a história da forma que ela aconteceu? Talvez porque ela não tenha o brilho cinematográfico, né? Talvez porque o sangue que vai escorrer das guerras não seja tão vermelho, tão glorioso, né? E nós queremos o espetáculo, nós queremos o fantástico, nós queremos o maravilhoso, né? Não sei se é bem assim. Eu conheci um senhor que se chamava Joaquim, ele foi muito amigo do meu pai e ele era do bando de Lampião, ele participou do bando de Lampião. E eu conto a história dele, né? A história que ele viveu e que ele me contou. Muitas coisas lá que eu passo no livro Oligarquia foi relato desse senhor, o senhor Joaquim, né? Que morava lá perto da minha casa, numa casinha no meio do mato, escondido, né? Para que ninguém achasse ele, porque ele vivia, um dia ele falou, eu escutei ele falar, na época eu não entendi, ele disse, eu estou escondendo do meu passado, né?
porque ele participou do bando de Lampião, ele matou pessoas, ele lutou no cangaço, mas depois ele vem para Minas e ele luta também na Revolução de 1930, ele luta na Revolução de 1932, né? E ele se transforma num herói, pelo menos para mim ele foi um herói. Só que não tem nenhuma rua com o nome dele, nenhum um retrato na praça, uma estátua, não tem nada. Por quê? Porque ele foi um ser humano, igual você. Né? Ele tinha dor de barriga, ele tinha sentimento, ele chorava, né? Ele sofria. Igual a esse compositor, né? Que nós estamos ouvindo no violão aqui, que é o Villa-Lobos. Né? Villa-Lobos foi também uma pessoa igual você, igual eu, igual todos nós. Espero que vocês gostem do livro Oligarquia. Ele já foi lançado, está aí em algumas livrarias virtuais, vocês podem encontrar em diversas, né, livrarias. E ele retrata o quê? A história de um menino pobre na Caatinga que de repente foi atropelado pela história, né, e obrigado pelas circunstâncias teve que se transformar num herói e fez coisas maravilhosas. Espero que vocês gostem da história, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Porque o seu apoio é o nosso incentivo para a gente continuar falando de história, continuar trazendo coisas boas. Um abraço para todos.